Diário espiritual de uma mãe de família, preparado por Maire Michel Philippon Op. Beata Maria Concepção Cabreira de Armida. Conchita. A transformação em Cristo sacerdote. Este chamado à santidade sacerdotal tem como meta a realização de sua vocação pessoal, a transformação em Cristo sacerdote. Meu propósito nos sacerdotes é realizar sua transformação em mim, removendo os elementos que a impedem e unificá-los na unidade da Trindade, para a qual eles foram gerados no seio do Pai, criados e ordenados para o meu serviço com a unção e a ação divina do Espírito Santo. Diário, 29 de dezembro de 1927. Peço esta reação em meus sacerdotes que não pode existir nas almas, se elas primeiro não tiverem o meu próprio espírito, se antes não se transformarem em mim. Diário, 13 de fevereiro de 1928. Não se trata somente de copiar algumas características de Cristo ou imitar algumas de suas virtudes. A transformação que a santidade sacerdotal realiza é a identificação plena com Cristo sacerdote. A transformação do sacerdote em mim, que se opera na missa, deve continuar em sua vida ordinária, para que esta vida seja interior, espiritual e divina. Quando um sacerdote não está transformado em mim, ou está no processo de ser transformado, por seus contínuos esforços para buscar alcançá-lo, estará na igreja, mas, em certo sentido, separado da intimidade da igreja, separado em seu espírito do núcleo transformador de minha igreja. E quantos sacerdotes existem que nem pensam nisso, nem o buscam, nem o colocam de sua parte, um só esforço para adquiri-la. Tomam a dignidade incomparável do sacerdócio como uma profissão material qualquer. E este não é o propósito sublime e sagrado do sacerdócio, que consiste na perfeita transformação em mim pelo amor e pelas virtudes. Meu Pai quer ver o sacerdote transformado em mim, não somente na boca da missa, na hora da missa, mas a todo momento, de maneira que em qualquer lugar e a qualquer hora, o sacerdote possa dizer com sinceridade do interior de sua alma estas benditas palavras realizadas constantemente nele por sua transformação em mim. Este é o meu corpo. Este é o meu sangue. Diário, 31 de dezembro de 1927. Em outras palavras, o sacerdote na missa é transformado em Cristo, em virtude da ação do Espírito Santo, na medida em que é instrumento e realiza a ação sagrada em virtude do poder participado de Cristo. A cabeça, isso pede, ou melhor, exige a união por amor para ser um instrumento vivo e entrar na comunhão perfeita com Cristo. A falta da caridade, o pecado mortal, não invalida o sacramento, mas constitui a realidade mais absurda e abominável. A transformação pedida por Cristo é realizar na vida o que Cristo realiza na Eucaristia. Aqui está a causa da qual procede todos os males,
que lamento em minha igreja a falta de transformação em mim por parte de seus sacerdotes, pois, se assim fosse, como seriam diferentes os povos, as nações e as almas que se ressentem materializadas pela falta do influxo divino que os sacerdotes deveriam comunicar e que se afundam e deslizam pela sensualidade e a falta de fé nos abismos insondáveis de males. Se o demônio ganhou terreno na minha vinha, é por falta de operários santos nela, por sacerdotes tíbios, dissipados, dispersos, mundanos e secularizados, que se deixam levar pela corrente e ambiente atual, sem opor resistência, sem fazer violência a si mesmos e sem se preocupar com o principal, que lhes deveria preocupar em sua perfeita transformação em mim. Diário, 31 de dezembro de 1927. Transformação em Cristo vítima. Uma das coisas que faltam em muitos dos meus sacerdotes é o espírito de mortificação, clamor à cruz e o conhecimento das riquezas que se encerram na dor. Muitos pregam a cruz e não a praticam. Aconselham a abnegação e a autorrenúncia e nem sonham para si mesmos estas virtudes tão necessárias nos sacerdotes, porque o sacrifício é um dos pontos culminantes, é o alicerce para a transformação em mim, que fui vítima desde o instante de minha encarnação até minha morte. Uma vítima, para ser aceita por meu Pai, deve ser pura e sacrificada. Toda a minha vida se reduziu a esta bela palavra que sintetiza o ser de um cristão e mais ainda o de um sacerdote. Imolação. Foi imolado voluntariamente na terra e continuou esta vida de imolação nos altares. Eu vim ao mundo para santificar a dor e tirar sua amargura. Vim para fazer amar a cruz, e a transformação mais perfeita em mim deve operar-se pela dor amorosa, pelo amor doloroso. Portanto, um sacerdote que deseja assemelhar-se a mim, como é seu dever, deve ser um amante do sacrifício. Deve tender à imolação voluntária, abnegando-se, negando a si mesmo e constantemente se sacrificando em favor das almas. Sacerdote quer dizer que se oferece, e oferta que se imula e imula. Os sacerdotes devem amar a cruz e apaixonar-se por mim crucificado. Sou seu modelo. Diário, 1º de janeiro de 1928. Esta vida de imolação é a vida exigida pelo ministério, pelo serviço das almas. O sacerdote é como Jesus, o bom pastor que deve dar a vida por suas ovelhas. O amor que tenho pelos meus sacerdotes é infinito. Peço correspondência, e se a vocação deles em minha igreja é salvar almas, eles devem me amar, devem possuir meu espírito, estar impregnados do meu espírito, viver do meu espírito, que é viver de amor. No entanto, amar-me não consiste apenas em fazer atos de amor, mas em render-se ao amor, sem condições, para todas as imolações que exige o amor de Deus e ao amor às almas. Eu não engano, a transformação implica dor, superação, sacrifício e morte, mas o amor é mais forte do que a morte.
pois é esta morte que dá a vida. O Espírito Santo me inclinou para a cruz, e desde que a abracei voluntariamente, a cruz converteu-se em amor. Diário, 4 de março de 1928. O Espírito Santo me inspirou à morte de cruz, que foi obra de infinito amor a meu Pai e às almas, mas com o nobre propósito de associar de modo muito especial a minha cruz, uma vida de sacrifício, para todos os meus sacerdotes futuros, que sendo outros eu, um em mim, perpetuarão meu sacrifício em si mesmos e nos altares, tudo para honrar ao meu Pai, oferecendo-se transformados em mim, como uma única vítima santa e pura, que o glorificará. 12 de dezembro de 1931. A transformação em Cristo exige ser com Ele, ao mesmo tempo, sacerdote e vítima. A grandeza do sacerdote é, por excelência, uma grandeza eucarística. Uma oração da missa romano expressa admiravelmente esta espiritualidade. Receba, Senhor, estes dons que te oferecemos, e ao olhar para seu Cristo, sacerdote e vítima, conceda-me a mim, que participo do seu sacerdócio, a graça de oferecer-me cada dia como vítima agradável em sua presença. Oração sublime às oferendas pelo próprio sacerdote. B. Apenas o Espírito Santo transforma em Cristo. Somente o Espírito Santo torna santos os sacerdotes. Somente o Espírito Divino os eleva do terreno ao divino. Somente Ele é capaz, com seu sopro, de impulsionar as almas sacerdotais ao heróico, ao sublime de sua vocação. Ele é o eterno laço deleitável e puro que une eternamente a Trindade, e também o laço, a corrente doce e amorosa que deve unir suavemente todos os sacerdotes a mim, para preencher este desejo infinito de meu Pai, a unidade na Trindade por este perfeito meio, o Espírito Santo. Como anseio o perfeito reinado do Espírito Santo no coração dos meus. Esse reinado interior nas almas dos meus sacerdotes, onde tenha seu lugar e sua morada. E se são um outro eu, meus sacerdotes devem ter o mesmo Espírito que tenho, o Espírito Santo. Diário, 12 de janeiro de 1928.